Tem profissões que é você com o cliente. Então você se desenvolve como você vai se vender para o cliente ou como você vai mostrar uma proposta para o cliente, fica mais fácil. Então nessa parte eu conseguia fazer até com o meu cliente, que ele entendesse o que eu estava propondo para ele em relação ao tratamento. Mas quando era para gerir uma equipe maior, aí eu não tinha essa sensibilidade. Então eu passei muito perrengue de não ter essa clareza, de não conseguir entender as pessoas, os meus colaboradores. E é ruim para os dois lados, tanto para quem oferece o serviço, né, como quem executa o serviço. Então a comunicação é a chave para tudo na vida. Meu nome é Juliana Rosa, eu atuo como dentista há 18 anos. Sou proprietária da Clean Odontologia e a nossa proposta sempre foi trazer um diferencial quanto ao atendimento na odontologia. Então eu brinco que odontologia ou dentista ninguém gosta, mas já que temos que tratar, vamos tratar da melhor forma possível. Nós dentistas fomos muito treinados para ser técnicos, então eu sou muito técnica, eu não aprendi a me vender, vamos dizer assim, a falar, a treinar equipes, a gerenciar equipes. Então chegou num ponto onde eu e os meus sócios, nós estamos juntos há 18 anos, né? Mas chegou um momento onde a gente cresceu como equipe, então eu tinha uma equipe de 20 pessoas para gerenciar e eu como técnica eu sabia só atender, eu não sabia gerenciar essas pessoas. Então por diversos momentos eu falei assim, gente, será que eu realmente falo grego? Será que eu estou falando certo? Eu dou treinamento, eu falo, mas as pessoas parecem que escutam por ouvido, soltam por outro, né, por outro. E aí eu comecei a perceber que eu tinha essa dificuldade na minha comunicação, né, na clareza da minha comunicação. O que fez eu procurar vocês, a Vox, e me trouxe muito mais clareza das coisas que eu não percebia que eu fazia ou que eu faço errado. Você pode ser um ótimo dentista, você pode ser um ótimo advogado, você pode ser um ótimo, uma empresa de marketing, o pessoal não gosta de falar marqueteiro, mas um ótimo marqueteiro. Mas se você não tem essa comunicação, você não vai conseguir alcançar os resultados que você deseja. Quando eu me vi tendo que dar aula ou gravar algumas coisas, eu me sentia paralisada. Então o medo que eu aprendi também na Vox, o medo do julgamento, o medo de não estar sabendo falar certo, ou será que eu estou me apresentando bem, o que as pessoas vão achar, isso realmente me paralisava. E aí eu falei, não, daqui não dá mais, porque eu alcancei tudo que eu precisava em certo nível, mas eu não alcançava nessa parte que seria essa comunicação. Com a vinda das redes sociais, então eu já sou mais velhinha, né? Fala assim, eu não sou da época que tem essa facilidade de gravar vídeos. Então essa geração tem essa facilidade que a minha maioria não tem. Alguns têm, mas a maioria não tem. Então quando vinham para mim, vocês têm que divulgar mais o serviço de vocês têm que mostrar esse diferencial, tudo. Eu falei, o meu diferencial é o boca a boca, o meu diferencial é o meu cliente. Mas a gente percebia isso, que às vezes a gente poderia alcançar outras pessoas, principalmente na internet, só que a gravação de vídeo ou algo que eu precisava de estar à frente, eu não conseguia. Não tinha essa intimidade e nem queria ter essa intimidade com a câmera. Mas hoje mudou, você já consegue, tá fazendo? Agora eu tô até gravando pra você. Então, confesso que várias vezes eu falei assim, acho que eu vou ligar lá e vou falar assim, podemos gravar outro dia, vamos deixar outro dia. Mas eu me desafiei esse ano a gravar, independente se achar que tá bom ou não. E é assim, é na prática e repetição, prática e repetição. Talvez não fique tão bom dessa vez, mas no próximo vai estar melhor. E é assim tudo na vida. Quando eu fiz essa apresentação, eu saí de lá arrasada, eu saí de lá chorando. E eu falei assim, foi uma apresentação final de curso também, né? Eu falei assim, se eu tivesse que levar uma nota, eu levaria 0. E passei a noite, assim, ruminando aquele negócio de tipo, ai meu Deus, eu tô tentando fazer, eu tô tentando melhorar e eu não tô conseguindo, o que tá acontecendo? E eu falei, me dá uma luz. Aí eu abri o celular, era o único vídeo de todos que apresentaram, era o meu, colocado lá como um depoimento, como, olha, vai atrás. Então, às vezes, até uma coisa que a gente tem dificuldade, quando a gente realmente mostra para o outro, olha, eu tenho essa dificuldade, quando você é autêntico naquilo, não quer parecer que você não tem essa dificuldade, você se conecta mais com as pessoas também. Então, uma dificuldade minha foi que fez eu me conectar com outras pessoas. Eu liguei na Vox e falei assim, olha, como funciona? Ele falou, vem que hoje vamos ter uma aula experimental.
Eu achei que ia chegar lá, eles iam me apresentar alguma coisa, eu ia achar legal e ia avaliar se eu ia continuar ou não do curso. Mas era uma aula prática, como todas as aulas da Vox. Então, ele chegou, já que você quer aprender oratória, então, por favor, ao palco se apresente. Meu Deus, eu falava assim, e agora, o que eu vou fazer? E você vê que às vezes você tem dificuldade de falar de si mesma. Eu tinha dificuldade de chegar lá e falar assim, olha, eu tenho tantos anos, faço isso, tenho tantos filhos. Eu não conseguia, eu travava. Então, o pensamento lógico, o colocar no palco, o te fazer crescer aquele momento sem julgamento, tá todo mundo se divertindo, foi o que me fez fechar e continuar. Porque é realmente isso que eu te falei. Não tem... a gente tem o medo do julgamento, mas na Vox não tem isso. Você chega lá, se apresenta se está bom ou não, e se não está bom, às vezes a professora fala, olha, acho que você tem que parar de falar tal coisa. E é de uma forma tão leve que você não leva como crítica, como crescimento. Exato, é um feedback que só É um feedback muito pontual, assim, bem certeiro. Todos os momentos na Vox foram marcantes. O café da Cris é perfeito, ela sempre tem um mimo de lembrancinhas, seja um chocolate, mas o chocolate não vem só um chocolate, ela sempre põe uma frase, algo bem especial. Então todos os dias foram especiais ali. Mas o último foi marcante porque eu falei, poxa, eu queria continuar. E eu queria continuar com essa turma. E eu vou continuar. Eu vou fazer o pós. Mas a minha turma realmente ficou no meu coração, porque cada um ali fez eu crescer de alguma forma. Comunicação não é só falar, porque também quem fala demais às vezes não tem nada a dizer, né? A bendita da frase da música. Mas não é só falar, a comunicação ela tem isso que tu falou, a clareza com quem você vai falar, quem vai escutar, tem técnica. Então, às vezes, até as pessoas que eu via, que faziam uns discursos perfeitos, tem muita técnica por trás. Apesar de parecer que a pessoa está falando ali do nada, naturalmente, tem muita técnica. Então, foi bom, porque eu percebi que não era só a pessoa que trava no início, a pessoa que às vezes não trava no início também em algum ponto vai travar. 5% das pessoas, elas investem em fazer algo a mais, vamos dizer assim, 5%, ou seja, né, de 100 pessoas, 5 elas realmente falam, não, eu vou fazer esse diferencial. E um pouquinho a mais que ela faça já é o que faz a diferença, é a que se destaca em algum nicho do mercado, porque o resto não faz. Não faz porque tem medo, não faz porque não quero me expor, né? E o não querer se expor é o medo do julgamento, né? É mentalidade, é um grupo de pessoas que estão a fim de crescer em determinado conteúdo. E a mentalidade te faz crescer em outra mentalidade e assim vai a mentalidade. Então continuar na Vox é eu continuar naquela mentalidade. Continuar você falando, olha, tá bom, mas dá para você ir além. São pessoas que estão buscando melhorar na internet, principalmente porque hoje, querendo ou não, por mais que a gente fale assim, mas eu não ligo para a internet, é igual o meu, 80% dos meus pacientes são boca a boca, são indicações de outro paciente. Então precisa de internet? Não precisa, mas a internet é um portfólio. A internet, quando você indica alguém, você fala, deixa eu olhar na internet. Traz relevância e peso. Traz relevância e peso. Então, se você não tem, e que aconteceu comigo, muita gente falava, Ju, você precisa mostrar essa parte humana sua dentro do seu Instagram, ou dentro do Instagram da clínica. Vocês não mostram essa parte, é um negócio muito robotizado. E porque ninguém quer gravar, ninguém queria criar conteúdo. Então, eu percebi que lá todos queriam essa parte. Tem um médico que está mudando a especialidade dentro da medicina mesmo, então também ia melhorar a divulgação dele dentro do Instagram, uma de tráfego pago que também ia melhorar, um advogado. Então a minha turma foi bem específica profissional para a internet, mas eles falaram que tem muita gente ali competindo forte para ser o melhor orador. Um dia eu vou chegar lá. Isso é legal lá, porque se você for ver, oratória, hoje a internet tem muito conteúdo não pago, vamos dizer assim. Você consegue pegar ali uma apostila de oratória, aprender o que é, igual você falou, rapport, conexão, tom de voz, postura, várias outras coisas, né, punch. Você consegue, mas a teoria não faz bons práticos, né, ali. E a comunicação é na prática.
Então, a Vox tem isso, você aprende e já pratica, aprende e já pratica. Porque se fosse para fazer só a oratória na internet, você faria. Daí teria muita gente boa de comunicação, né? O próprio storytelling, a palavra ficou muito comum. Então, eu mesmo achava que era outra coisa. Quando eu fui fazer a aula, eu falei, nossa, mas não era tal coisa? Ela, não, storytelling é isso, 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 isso. E eu falei, nossa, verdade. Então, você consegue, na teoria também, entender outras coisas que às vezes no dia a dia fica meio que natural, uma palavra ali, vou fazer storytelling, mas não é fazer o storytelling. Para que você vai fazer, qual é a dor, o que você vai passar, é genuíno, não é genuíno, se não for genuíno você não vai conseguir conectar. Como eu atuo aqui, né, dentro, então eu sou uma pessoa que fica dentro do consultório. Então, o que eu tive de muito sucesso, eu melhorei muito a minha comunicação com a equipe está muito entrosada, então, uma colaborando com o outro, foi bem legal essa parte de treinamento de equipes. Outra coisa que eu tenho feito muito é passar toda essa dor que eu tive, eu estou dando treinamento para outros dentistas, outros profissionais de mentorias para lideranças de equipe. Então, isso também foi algo que eu comecei dentro desses 3 meses da Vox, que era um projeto que estava parado, todo mundo falava vai, 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 e eu, não, mas ainda não está bom. Então, eu iniciei, gravei um podcast com amigas, fui lá, me desafiei e falei, se vai ficar bom, não vai ficar bom, vou fazer. Foi muito legal esse podcast, as pessoas adoraram, quem participou. Quero convidar outras pessoas para, como eu, se desafiarem ali e dividir, porque o conhecimento ele só vale quando é dividido. E tem muita gente boa para dividir conhecimento, mas muita gente para fazer diferença no mundo. Eu vi nesse podcast que a gente podia trazer outras pessoas que não têm tanto acesso a isso, porque ninguém acorda e fala, nossa, hoje eu vou gravar um podcast. Então, você convidar outras pessoas para dividir o que ela tem ali, né, na trajetória de vida, acho que vai ser o meu próximo passo. Gostei bastante desse projeto. Sou muito comunicativa aqui dentro do meu ambiente, né? Então, os meus pacientes já sentem isso. Mas quem vê de fora ou outras pessoas não tem essa mesma visão minha, vamos dizer assim. Porque, às vezes, eu sou mais tímida, então ficava uma barreira, assim, as pessoas falam assim, nossa, a Juliana tem cara de chata. Porque às vezes acontece isso, você ser mais introspectiva e às vezes passar esse ar. E com isso eu comecei, eu não sei se é para ser mais simpática, mas eu acho que eu estou mais comunicativa nesse sentido, né? E as pessoas começaram a me notar de outra forma. Falar assim, nossa, Ju, você está mais bonita, você está mais comunicativa, você está mais falante, você está mais próxima. A gente não consegue ter um bom relacionamento se você não tem comunicação, você não consegue gerir uma empresa se não tiver comunicação, você não consegue atender um cliente se você não tiver comunicação. Então, ou seja, para todo mundo, pessoas, é importante a comunicação. Mas se a pessoa tem esse bloqueio, eu indicaria para quem sente essa dificuldade. Fala, nossa, eu quero falar, eu quero me expor, não precisa ser na internet, não precisa ser num palco, mas às vezes numa conversa, tem tanta gente que quer dividir algo e fala assim, não vou falar porque acho que não é relevante, não vou falar porque o que vão achar. Se a pessoa tem esse bloqueio e isso é algo que fica dentro dela, assim, de preciso melhorar, eu indicaria. Se joga, né? Eu falo, fiz aniversário ontem, fiz 41 anos. Parabéns. Obrigada. Os 40 me trouxe essa percepção, né? Que às vezes eu deixava de ir em uma festa porque não tinha a roupa perfeita. Eu deixava de fazer alguma coisa porque o cabelo não estava arrumado. E aí eu perdi oportunidades, assim, importantes na minha vida porque eu ficava esperando estar perfeito para fazer. E se joga, o que você vai perder? O que você vai perder de ir numa segunda, das 7 às 10, ou, né, num dia de semana das 7 às 10, ter um relacionamento super legal, é algo que você vai lá é uma terapia. Faz uma terapia, você só vai levar para a vida. Não precisa talvez dividir, se expor, mas vai levar, então o que você vai perder? A vida não tá pra gente perder, é muito rápido, né? Passar muito rápido. Piscou, já fiz 40, daqui a pouco eu vou piscar, já vou fazer 60. Você joga. Todo mundo fala transformação. Eu não vou falar transformação porque pra mim foi uma evolução. De verdade, mais do que uma transformação,
é muito genuíno esse crescimento. Então, a evolução, para mim, é a palavra guia na Vox. É aquilo, vai, posta e finge que você não tá vendo. Não, mas eu também, Porque você faz vários, eu acho muito legal os seus vídeos. Então, pra você ver, eu não olho.